Prezados irmãos em Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Um dos grandes problemas da igreja hoje é a inserção no meio do povo e por isso mesmo a evangelização. É necessário entender que essa evangelização ela acontece num contexto sociopolítico e ideológico. E, nesse sentido, é preciso entender que se torna difícil a evangelização sem um fator primordial: a respeitabilidade de quem prega. Já vai longe, meus irmãos, o tempo em que as pessoas aceitavam o evangelho de qualquer forma, a pregação de qualquer forma, o anúncio de qualquer forma. Já vai longe o tempo que para as pessoas bastava apenas ir à missa, bastava apenas cumprir rituais, como por exemplo as obrigações da Semana Santa, da Páscoa, não é? Das festas marianas. Já faz tempo, já vai longe o tempo que as pessoas não associavam fé e vida. Mas hoje isso é diferente. As pessoas estão preocupadas sim com quem prega, com quem está anunciando. Porque não adianta pregar uma coisa e viver outra. O grande problema hoje é a respeitabilidade dos pregadores. Se nós pegarmos um Leonardo Boff, uma irmã Ivone Gebara, essas pessoas não têm a respeitabilidade para anunciar Jesus dentro do território da Igreja Católica a nível de mundo de América. Porque foram eles os responsáveis pelos destroços teológicos do que ainda restava na catequese da igreja. Então, olhar para um pregador é olhar para alguém que está comprometido com o que prega, que está comprometido com o que diz, que está comprometido com o que anuncia. O pregador não está preocupado em fama, fã-clube. Aliás, é o primeiro sinal de um canalha, não é? Um padre, um leigo que tem fã-clube. O pregador ele está interessado no anúncio profético da palavra e eficaz. O pregador está interessado que seja anunciado Cristo e as primícias da fé para ajudar os fiéis a viver as atuais situações, as atuais necessidades do mundo, os conflitos, as grandes batalhas sociais, as grandes nevralgias sociais. O pregador ele está inserido num contexto que leva aos outros a paz, mas não uma paz indolente, uma paz de alienação, de angelismo, não é? A partir do Cristo vivo e ressuscitado, presente em sua igreja, e ordenado a ser o príncipe da paz, o conselheiro admirável, o Deus forte, o Pai eterno. Então hoje, quando nós trabalhamos assim com cursos de evangelização, nós sempre falamos sobre isso, a respeitabilidade do pregador, a seriedade cristã de quem prega o evangelho, o sentimento único de quem prega o evangelho, que seja a glória de Deus e o crescimento da fé dos fiéis. E nós somos um como os outros, e nós somos um com os outros, e não pessoas que vivem dentro de uma redoma, que ninguém pode chegar perto, que ninguém pode cumprimentar, que ninguém pode dizer um olá, porque essas pessoas são tratadas com singularidade, como santidades, como celebridades da igreja. Então isso é o evangelismo falso, não é? É um evangelismo cínico, é um evangelismo distorcido da igreja. Para que homem mais popular do que o nosso Papa Francisco? Tem pregadores que vivem dentro de uma redoma. Você não pode chegar nem para dizer um bom dia, uma boa tarde, porque elas são celebridades. Eles são celebridades, né? Estão nos camarins, estão dentro das tocas, estão dentro, né, das diaconias. Então, são muito importantes. São pessoas da sociedade e o que é mais grave, o cristão se torna e se sente pessoa pública. Amados, o cristão não é pessoa pública.
é pessoa do público. Você nunca viu uma Madre Teresa de Calcutá chamar os holofotes para si, nenhuma irmã Dulce. Então o evangelizador hoje carece de respeitabilidade. Então o povo não aceita, o povo não vai, o povo não quer, o povo não assiste. E aí é preciso saber disso, que respeitabilidade e anúncio do evangelho caminham juntos. Respeitabilidade, integridade moral tem a ver com a eficácia do anúncio de evangelização. Quando o povo se sente enganado, o povo se afasta. Sim, tem pregadores caluniados, tem pregadores que são perseguidos por autoridades eclesiásticas, porque isso sempre existiu na igreja, desde o tempo de Jesus até hoje, né? E vai existir sempre. Mas o pregador que não faz o que acusam, ele prova com a própria vida que a sua vida é uma vida de mérito, de santidade. O pregador perseguido, ele cala a boca dos seus inimigos com a sua própria vida. Porque daqui a pouco os seus inimigos é que são pessoas repelidas, são pessoas rejeitadas, são pessoas que ninguém mais quer ouvir e ver. Por quê? Porque a virtude daquele pregador falou mais alto, a santidade daquele pregador falou mais alto. Não é? A pureza de intenção daquele pregador falou mais alto. Cristão não dá palestra, cristão prega o evangelho. Dá palestras técnicos da teologia, mas o cristão prega. E ao pregar o evangelho, o cuidado em sintonizar a vida com o que está pregando, sintonizar a vida com o que está falando, vai dar bons resultados para uma boa colheita de frutos em favor da igreja, não em favor de si mesmo. É muito triste quando nós sabemos que determinados pregadores estão milionários. Que contradição com o evangelho, com a pessoa de Jesus. É muito triste sabermos que uma determinada pregadora, um cantor, uma cantora dessas mídias aí católicas, estão milionários. Como que essas pessoas vão comparecer diante de Deus? Como que essas pessoas vão comparecer diante de Cristo? Porque estão levando uma vida no conforto. Elas têm dinheiro para tudo que querem praticar. E é claro que isso é um passo para o pecado. Isso é um passo para a luxúria. Aí também não dá mais para acreditar numa comunidade que está milionária. E que ganha dinheiro com um simples exorcismo, veja você. Que ganha dinheiro com uma simples medalha de São Bento à venda. É muito triste. É desalentador. Eu diria pior, é desanimador. Eu hoje estou calado quando eu vejo muita gente indo para a igreja evangélica. Eu antes falava muito, mas agora eu estou calado. Eu estou observando o fenômeno. Elas estão indo porque elas não aguentam mais tantos escândalos. É por isso que elas estão indo. Então, que Deus ajude, né? E hoje eu quero deixar esse ponto de reflexão. A respeitabilidade na pregação. Se eu e você não temos condições morais de sermos evangelizadores, repito, teremos sempre inimigos, teremos sempre opositores, teremos sempre quem vai contra. Essa semana eu preguei um cenáculo e no edifício lá colocaram um cartaz convidando em cada andar. Um casal, filmado pelas câmeras, arrancaram todos os cartazes. Já sabe quem são, já foram chamados a se explicar. E simplesmente eles disseram que é porque tinham ódio à pessoa do pregador. Era eu. Então veja você, o pregador vai ser perseguido, ele vai ser odiado. Mas olha para quem? Você olha para a vida do pregador e olha para a vida do inimigo dele. Você olha para a vida que o pregador leva e você olha para a vida de quem está acusando disso, daquilo. Você olha para a vida do pregador e olha para a vida do padre que está acusando o pregador, a religiosa que está acusando. Aí você tira suas conclusões. O pregador que vive uma vida santa, ele derruba um por um dos seus inimigos. Ninguém o toca. E se tocar, cai e nunca mais se levanta. Entendeu? Tem ambientes, paróquias, instituições das quais fomos expulsos e há um decreto: nunca mais aquela paróquia se levantará. Nunca mais aquela comunidade se levantará. Pode mandar quem mandar para lá. Por uma razão muito simples.
Ali foi feito um agravo. A ação do Espírito Santo que estava transformando vidas. E o inimigo invejoso, maligno, como dizia Padre Léo Encardido, soprou a inveja, a ganância, a ambição, a competição. Então você que é pregador, não tema seus inimigos, todos eles cairão e seus olhos verão. Não tema quem falar mal de você, todos cairão e seus olhos verão. Não tenha medo de quem lhe persegue, todos vão morrer, seus olhos verão. Mas se preocupe que você tenha unidade com o que você fala e o que você faz. E a partir disso, seu ministério de pregação não tem homem nesta terra que derrube. Porque aí essa própria pessoa vai causar uma divisão na igreja. Porque os que lhe apoiam ficarão do seu lado e irão para onde você for. Então hoje eu quero deixar essa reflexão. O grande problema da evangelização da igreja hoje é que ela está desacreditada. E o povo já sabe, e não quer ouvir, e não quer participar. Fora isso, nós temos os fiéis católicos, né, que dão testemunho de fé. Temos o grupo daqueles que não baixam a guarda em testemunhar Jesus. Temos o grupo daqueles que são verdadeiros católicos apostólicos romanos, que estão do lado do Santo Padre, o Papa, e que prosseguem a sua marcha para a eternidade, conscientes de que estão fazendo a sua parte. Muito embora as labaredas do incêndio da corrupção moral, que hoje destrói a igreja. Mas a evangelização depende da seriedade dos evangelizadores. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.